Meus corajosos irmãos, que Jesus continue a nos amparar e que façamos jus a esse amor e essa compaixão que tem por todos nós. Está na minha mão um pequeno opúsculo, possivelmente até meia-noite a gente conclua a proposição desta tarde e noite. Fiquem tranquilos que é apenas uma lição introdutória para que nós possamos iniciar a nossa reflexão, que é muito importante, de um projeto que nasceu inspirado há algum tempo e nós estamos dando continuidade a ele, né? Hoje vamos abordar um dos conflitos existenciais, que é o aspecto da culpa. O benfeitor Emmanuel tem trabalhado desde 1931, conosco, quando se aproximou do nosso querido Chico Xavier, e eles deixaram obras magistrais, fundamentalmente comentando o Evangelho. Está na minha mão este livro, chama-se O Evangelho por Emmanuel, apenas o Evangelho de Mateus, as passagens que constam no Evangelho de Mateus. Então vocês podem ver que logo em seguida virá Marcos, Lucas, João, depois o Apocalipse, depois as cartas e assim sucessivamente, né? Então nós temos aí uma biblioteca comentada de Emmanuel sobre o Evangelho. Nós temos tirado uma liçãozinha aqui para iniciarmos a nossa conversa, que trata desse assunto em relação à culpa, né? E o benfeitor Emmanuel comenta um versículo do Novo Testamento, que está em Mateus 6,14, e ele dá o título de Desculpa Sempre. Ele comenta o versículo que diz o seguinte: pois se perdoares aos homens as suas transgressões, vosso Pai Celestial também vos perdoará. Então há uma condição para tal. Aqueles que queremos obter o perdão divino, temos uma condição para tal, né? E o benfeitor comenta isso aqui, esta passagem. Diz ele o seguinte: por mais graves te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Procura nas vítimas da maldade algum bem com que possa soerguê-las, assim como a vida opera o milagre do reverdecimento nas árvores aparentemente mortas. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa. Como refletir, apropriando-nos da consciência alheia, e como sentir a realidade usando um coração que não nos pertence. Se o mundo hoje grita alarmado em derredor de teus passos, faze silêncio e espera. A observação justa é impraticável quando a observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra te não altere o entendimento. Além disso, nos problemas de crítica não te suponhas isento dela. Através da nociva complacência para contigo mesmo, não percebe quantas vezes te mostras menos simpático aos semelhantes. Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Se há quem ajude exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos à revisão do passado escuro. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova que o amor cobre a multidão dos pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará de libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovação. Esta passagem do benfeitor também foi publicada no livro Fonte Viva, que são aqueles 5 livros que o benfeitor comenta versículos da série Caminho, Verdade e Vida.
Isso posto, meus queridos, nós vamos trabalhar então esta proposição da psicologia da culpa, que é um algoz persistente e perigoso que merece orientação psicológica urgente, né? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, aí vai ficar mais fácil. Estávamos trabalhando essa temática quando nos surgiu ontem, inclusive, esse slide, essa proposição. Nós vamos tratar do senhor François-Marie Arouet, que foi conhecido como Voltaire, né? O Voltaire, ele é de 1894, digo 1694 até 1778, e foi um escritor, ensaísta, deísta e filósofo iluminista francês. Obviamente que ele não concordava no período que ele estava vivendo, no século XVII para XVIII, com o status quo da sociedade. Era alguém que realmente levantava as questões da sociedade, né? O procedimento da sociedade. Na Europa, obviamente, um procedimento aparentemente louvável para fora, mas a coisa era meio complicada para dentro. E o Voltaire foi conhecido pela sua perspicácia, espirituosidade na defesa das liberdades civis, inclusive liberdade religiosa e livre comércio. Imaginemos no século XVI, XVII e XVIII falar dessas coisas de liberdade religiosa, quando a religião dominante até hoje não engole esse tipo de coisa, né? É uma dentre muitas figuras do iluminismo cujas obras e ideias influenciaram pensadores importantes, tanto da Revolução Francesa quanto da americana. Por que é que estamos colocando tudo isso? Porque ele tem um conceito que nos interessa, muito interessante, e que, por incrível que pareça, os espíritos, depois Benfeitores da Humanidade, colocam no Livro dos Espíritos. Escritor prolífico, escreveu muita coisa, né? Voltaire produziu cerca de 70 obras em quase todas as formas literárias, assinando peças de teatro, poemas, romances, ensaios, obras científicas e históricas. Era uma criatura realmente extraordinária. Mais de 20.000 cartas e mais de 2.000 livros e panfletos. Olha a produção desta criatura. Era um espírito realmente extraordinário. Continua sendo, agora melhor ainda, obviamente, né? Foi um defensor aberto da reforma social, apesar das rígidas leis de censuras e severas punições para quem as quebrasse, quem ousasse enfrentar o status quo daqueles que dirigiam a sociedade. Um polemista satírico, ele frequentemente usou suas obras para criticar a igreja dominante e as instituições francesas do seu tempo. Voltaire é o patriarca de Ferney, outro grande pensador. Ficou conhecido por dirigir duras críticas aos reis absolutistas e aos privilégios do clero e da nobreza. E mexer aí era uma vespeira tremenda, né? Por dizer o que pensava, né? Hoje às vezes a gente não faz isso, foi preso 2 vezes e, para escapar a uma nova prisão, refugiou-se na Inglaterra, que era um país mais liberal. Durante os 3 anos que permaneceu naquele país, conheceu e passou a admirar as ideias políticas de John Locke, outro pensador também avançado no seu tempo. Mas o que nos interessa de Voltaire, desse grande pensador francês, é esse conceito aqui. Faz sentido ou não? Todo homem é culpado do bem que não fez. Isto aqui está no Livro dos Espíritos. Porque depois nós vamos ver que eu não sou responsável, né, seu Júlio, só pelo mal que faço, mas também pelo bem que deixo de fazer e as consequências desse bem não feito. Olha de onde é que sai, né? Então era um livre pensador, mas falava aquilo que pensava realmente, né? Anterior realmente ao Livro dos Espíritos, que nasceu no século XIX, em 1857, pelo insigne codificador Allan Kardec. O nosso caminho ascensional. Eu coloquei ali para nós um caminho libertador ascensional. É uma proposição. Esta exposição, nós vamos ver, meus queridos, ela será feita em 3 partes, né? Nós teremos uma sequência até o final do mês.
Logo em seguida virá Janaína Arruda com a segunda parte, que será o desdobramento da culpa, e depois o Laudelino Risso no final do mês, no dia 28, encerra, mas nós teremos conclusões parciais que já dá para a gente ir pensando. Um inferno eterno ou expiações com prazos condicionais? Como é que nós ficamos? O que a gente aprendeu? Que a gente vai queimar eternamente no inferno ou há possibilidades? O Evangelho de Feitos, educadores irresponsáveis e hipócritas, notem que o educadores ali nós colocamos entre aspas, maior abandonado, né? Lei fatal, insubornável, mais misericordiosa. Ainda bem, ainda bem. E o recurso infalível de resgate e reajuste, burilamento e ascensão. E faremos algumas considerações finais na nossa parte conclusiva parcial, né? Aí está a história que estamos falando. A obra é Conflitos Existenciais, da benfeitora Joana de Ângeles, que ela publicou em 2005. É a 13ª obra desta série, que hoje já está com 22, 23 livros. A Psicologia Profunda tem uma proposta de um mergulho em nós mesmos para vencer essa sombra densa que nós ainda temos em nós. Através do quê? Do trabalho no bem, da modificação de hábitos, né? Então tem essa proposição. Onde começa essa encrenca? Na realidade, nós achamos uma passagem no Evangelho que já retrata essa questão sobremaneira, né? Vejam só. Aquele servo que soube da vontade do seu senhor e não preparou ou agiu conforme a sua vontade, será açoitado. E nós achamos no dicionário algumas coisinhas interessantes sobre açoite. Também pode ser esfolado, tirado a pele. Olha que coisa, olha o que a metáfora faz com a gente, né? Muitas vezes. E aquele, porém, que não soube e fez coisas dignas de açoite, será açoitado poucas vezes. E a todo aquele que muito foi dado, muito lhe será requerido, solicitado, indagado, inquirido. E ao que muito foi confiado, recomendado, depositado, ainda mais lhe será pedido. Alguém já tinha se debruçado sobre essa questão? Olha só. Então, naqueles 3 anos que Jesus praticamente nem dormiu, né? Ele deixou coisas surpreendentes. Agora a gente mergulhando na proposição crística, é que nós estamos vendo essas coisas assim de leve. Meu Deus, mas ele tinha falado sobre tudo isso, né? É tão fácil pronunciar o nome de Deus, meus queridos, mas é tão difícil aceitar os reveses da vida, açoite das aflições, e bradar com toda certeza e convicção no meio da maior provação: seja feita a tua vontade e não a minha. Será que nós fazemos isso levando açoite? Será que nós temos coragem? Pai, faça a sua vontade. Pode bater à vontade. Se eu não sei por que é que estou apanhando, essa é a proposta. Então hoje nós vamos ficar sabendo por que é que nós temos determinados revés na vida e realmente temos que dar graças. Um dia me deparei com uma proposição do Evangelho de um espírito protetor, que agora sabemos que é a benfeitora Joana de Ângeles. A dor é uma bênção que Deus envia para seus eleitos. Mas que Deus é esse? Eu sou eleito de Deus, Ele manda dor? Não é nesse sentido que nós temos que entender, né? A gente está se livrando da encrenca e está reclamando. Depende como, se aceita, se resigna ou se revolta. Mas para isso nós temos que saber essas coisas, né? Não sucede frequentemente resultar o mal que o homem pratica da posição em que os outros homens o colocam? Eu me sujeito, eu aceito esse tipo de coisa? Quais, nesse caso, os culpados? Quem tem culpa nessa situação? Isso são proposições que estão no nosso livro fundamental, né? No livro dos Espíritos. E o codificador, que era um homem que enxergava séculos à frente, ia propondo aos benfeitores da humanidade, dos quais ele também faz parte. Ele apenas apanhou a parte mais difícil, ele teve que encarnar-se. Mas como era um espírito realmente altamente intuitivo, muitas vezes os desencarnados diziam: mestre, chamavam-no de mestre, paramos por aqui, né? Paramos por aqui. E a resposta é essa: o mal recai sobre quem lhe foi o causador. Não poderia ser diferente.
Nessas condições, aquele que é levado a praticar o mal pela posição em que seus semelhantes o colocam, tem menos culpa do que os que assim procedendo ocasionaram. Olha só, não quer dizer que não tenha, tem menos, né? Porque cada um será a colocação punido ali, meus irmãos, não esqueçam disso, o Criador não pune ninguém, mas as leis divinas nos reeducam, entendeu? Então está lá, porque cada um será reeducado não só pelo mal que haja feito, é aquilo que nós estávamos conversando aqui, eu e o seu Júlio, né? Mas também pelo mal que tenha dado lugar desse bem não feito, ou desse mal que foi feito, né? Então a encrenca é muito complicado. 639, né, do Livro dos Espíritos. Não satisfeito, o codificador propôs outra coisa. Na medida que eles respondiam, ele já tinha outra proposição. Ele sabia também as respostas. Mas como era um pedagogo, estava orientando para o futuro, né? Será condenável uma imprudência, uma imoderação, uma temeridade que compromete a vida sem necessidade? Não há culpabilidade em não havendo intenção. Então, sempre seremos julgados pelas nossas intenções, né? Ou consciência perfeita da prática do mal, que muitas vezes o indivíduo não sabe o que está fazendo, né? Aliás, qual foi a última expressão que Jesus disse para nós antes de partir? Antes de desprender do madeiro infamante, assassinamos aquele anjo. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Não é? Considerando-se quão grande é o sofrimento de certos espíritos culpados no mundo espiritual, quanto é terrível a situação de outros, tanto mais penosa pela impotência de preverem o termo desse sofrimento, poder-se-ia dizer que se acham no inferno, se tal vocábulo não implicasse a ideia de um castigo eterno e material. Imaginemos só. Mas é claro, a coisa não para, minha consciência pegando, e eu saindo do corpo, minha consciência vai aumentar ainda mais. E eu só tenho encrenca para resolver, e aquilo fica me martirizando, né? Eu devo estar no inferno, fico pensando isso. Mercê, porém, da revelação, graças, porém, da revelação dos Espíritos e dos exemplos que nos oferecem, sabemos que o prazo da expiação está subordinado ao melhoramento do culpado. Basta que eu dê um passo na direção exata, a misericórdia divina já começa a atenuar as minhas encrencas. Basta que eu faça um passo. Olha lá, né? Isto está na nossa obra também básica, o céu e o inferno, a justiça divina, segundo o Espiritismo. E do outro lado, desse jeito, né? A gente se sente assim. A gente cria esses umbrais, né? Na realidade, umbral não existe, é uma projeção de mim próprio. Eu me reúno com os outros que têm a menos, e criamos verdadeiros infernos do outro lado, né? No mundo dos espíritos, há compensações para todas as virtudes, mas há também penalidade para todas as faltas, e destas, as que escaparam às leis dos homens são infalivelmente atingidas pelas leis de Deus. Ainda hoje, trabalhando com os adolescentes na penitenciária de adolescente, que muita gente não sabe que tem aqui em Cascavel, a gente trabalha todo sábado com eles, ainda ficou evidenciado. Agradeçam, meus queridos, eu disse para 11 deles, esse tempo em que vocês foram retirados da sociedade, meditem, façam o possível para repensar e voltar melhor para a sociedade. Agora, a encrenca que vocês arranjaram lá fora, vocês vão ter que ajustar, é com a consciência de vocês. Então não adianta. O tempo que eu passo na prisão do homem, na realidade é um tempo que eu não me comprometo mais. Mas a minha consciência manda depois eu ajustar as coisas. Veja que é diferente, é infalível, né? Agora, atenuo isso de que maneira? Começar a trabalhar pelo bem. Única moeda de troca que a divindade aceita é o trabalho que eu me dedico ao meu semelhante. Única, né? Devemos ainda notar que as mesmas faltas, ainda que cometidas em circunstâncias idênticas,
são diversamente sancionadas conforme o grau de adiantamento do espírito delinquente. É aquela história lá. Eu sou chicoteado, sabia a vontade do meu senhor e não fiz a vontade dele. Vou levar um monte de açoite. Eu não sabia a vontade, são menos. Ó. É de acordo com o nível de compreensão da criatura, né? Aos espíritos mais atrasados, de natureza mais grosseiras, são infligido castigo de alguma sorte mais materiais que morais. Ao passo que o contrário se dá para com aqueles cuja inteligência e sensibilidade estejam mais desenvolvidas. E o que é que a gente fez aqui? O indivíduo tem nível superior, então ele merece assim um hotel 5 estrelas. A gente fez isso aqui, olha que maravilha, como nós somos inteligentes, né? Veja, a gente facilita a coisa, mas a lei moral está dizendo outra, ó. A lei moral é diferente, né? É justa, sem sombra de dúvida. Aos primeiros impõe-se a reeducação apropriada à rudeza de seu discernimento, para compreenderem o erro e dele se libertarem, né? Assim é que a vergonha, por exemplo, causando pouca ou nenhuma impressão para este, torna-se para aqueles intolerável. Então, aquele mais inteligente, esse que rouba, que desvia até o leite das crianças, pode se preparar. Porque ele vai sentir a pancada muito maior. Vai ter vergonha do que fez, obviamente. E o outro, praticamente, precisa mais chamar a atenção no aspecto material, né? Neste código divino penal, a sabedoria, a bondade, a providência de Deus para as suas criaturas revelam-se até nas mínimas particularidades, sendo tudo proporcionado e concatenado com admirável solicitude para facilitar ao culpado os meios de reabilitação. As mínimas aspirações são consideradas e recolhidas. Então está na minha mão. Eu posso mudar essa situação rapidamente, né? Mas é sempre assim, né? A culpa sempre é do outro. Eu nunca tenho nada a ver, um acusando o outro. Duas são as causas psicológicas da culpa. Duas. A que procede da sombra escura do passado, as nossas escolhas equivocadas na retaguarda. A gente nem sabia que tinha isso, né? A gente era, até poucos dias agora, um corpo que tinha uma alma que precisa ser salva. E agora o choque. Eu sou um espírito imortal que estou viajando no espaço e no tempo há milênios. E vou prosseguir, né? Vou prosseguir. Da consciência que se sente responsável por males que haja praticado em relação a outrem, e a que tem sua origem na infância, como decorrência da educação que é ministrada. Então tem a nossa sombra e a falha, na maioria das vezes, da educação. Dá trabalho a educação, meus irmãos? Como dá? Vamos dar. Eu conheço um jovem de 40 anos que não pegou trecho até agora, está lá em casa. E tudo foi feito para que pegasse. Mas tem livre-arbítrio, né? Não tem jeito. A culpa é resultado da raiva que alguém sente contra si mesmo. Pode uma coisa dessa? Voltada para dentro em forma de sensação de algo que foi feito erradamente. Eu nunca tinha visto um conceito desse nível. O indivíduo com raiva de si mesmo é um indivíduo culpado. Este procedimento preexiste à vida física porque originário na sua primeira proposta, como gravame cometido contra o próximo que gerou conflito de consciência. Até Jesus, meus queridos, nós estávamos em caráter experimental. Não foi levado em consideração o que fizemos até o Cristo. Mas de Jesus para cá, lembra que ele disse? Eu não vim derrogar a lei. Eu vim dar-lhe cumprimento. Naquele momento, detonou para nós a lei de causa e efeito. E nós já fomos e voltamos ao mundo espiritual e ao mundo físico 20 vezes mais ou menos. Então, nós sabemos direitinho. A partir de Jesus, nós já tomamos consciência disso, né? Quando a ação foi desencadeada, a raiva, o ódio, o desejo de vingança, ou mesmo a inconsequência moral, não se permitiram a avaliação do desatino, atendendo ao impulso nascido na mesquinhez ou no primarismo pessoal.
Lentamente, porém, o remorso gerou o fenômeno de identificação do erro, mas não se fez acompanhar da coragem para a conveniente reparação, transferindo para os arquivos do espírito o conflito em forma de culpa, que ressuma facilmente ante o desencadear de qualquer ocorrência produzida pela associação de ideias condutora da lembrança inconsciente. Mas da onde, meu Deus, que vem esse tipo de coisa? Está no meu arquivo. E quando acontece algo similar, eu lembro de novo. E quando eu lembro, é uma proposta de mudança, mas me falta coragem para fazê-lo. Quando isso ocorre, o indivíduo experimenta insopitável angústia e procura recurso de autopunição como um mecanismo libertador para a consciência responsável pelo delito que ninguém conhece, mas se lhe encontra íncito no mapa das realizações pessoais, portanto, intransferível. Eu escapei. E muitos, meus queridos, agora, nesse momento, vão sair daqui dando risada da gente, achando que nós somos otários. Mas transfere para dentro o conflito. Mais cedo ou mais tarde vai ter que ajustar. Ele sai daqui dando risada. Ele achou que abafou, enganou todo mundo, ele é esperto e ele sai numa boa. E sai mesmo, dando risada, atirando foguete para cima. Mas apresenta-se como uma forte impregnação emocional em forma de representações ou ideias, lembranças inconscientes, parcial ou totalmente reprimidas, que ressurgem no comportamento, nos sonhos, com fortes tintas de conflito psicológico. Na segunda hipótese, a má formação educacional, especialmente quando impede a criança de desenvolver a identidade, conspira para a instalação da culpa. Muito cuidado com esse problema da educação dos filhos, né? Dr. Isami até lançou aquele livro, Quem Ama Educa. É verdade, só educa quem ama realmente. Mas o Espiritismo tem uma outra proposta, não vai só na educação. O Espiritismo também propõe a reeducação, porque é o espírito que está voltando que precisa ser reeducado, né? Aqui nós temos uma coisinha interessante, dito pela benfeitora Eugênia Aspácia, pelo médium Benjamin de Aguiar. Em tudo, prime pelo equilíbrio e pelo bom senso. É melhor almejar o pouco possível e crescer devagar, mais sempre do que focar o muito impossível e ficar com nada e terríveis padecimentos de consciência. Já que somos espíritos imortais, que temos a eternidade pela frente, não adianta querer amontoar tudo. Vai pegando leve, gradativamente, né, passo a passo para atingir os nossos objetivos. Normalmente exige-se que o educando seja parcial e adulador, concordando com as ideias dos adultos, pais e educadores, que estabelecem os parâmetros da sua conduta, sem ter em vista a sua espontaneidade, a sua liberdade de pensamento, a sua visão da existência humana em desenvolvimento e formação. Deixa eles falar para ver. Nós temos um netinho com 5 anos. O que ele tem me proposto é coisa impressionante. Deixa ele falar. Vai dando trela, ele vai liberando. Eu já estou conhecendo quem é a peça que está ali, né? Me pergunta coisa, né? Quer saber. É uma inteligência precoce, faz parte dessas crianças que estão deixando os pais realmente de cabelo em pé, né? É de lamentar-se que as crianças sejam manipuladas por genitores e professores quando frustrados, olha aí o detalhe, que lhes transmite a própria insegurança, esculpindo-lhes comportamentos que a si mesmos se agradam em detrimento do que é de melhor para o aprendiz. Deixa ele liberar gradativamente, né? Eu só fico impondo, quando não mando calar a boca e não deixo que participe, né? Precipita-se-lhe a fase do desenvolvimento adulto com expressões pieguistas nas quais se afirmam: já é uma mocinha, trata-se de um rapazinho, né? Inculcando-lhes conduta extravagante sem que deixe de ser realmente crianças. Isso é muito grave, né? Olha o que a psicologia profunda está colocando para nós, né? Ele não é uma tábua rasa, ele não está começando agora. Ele tem uma bagagem muito grande, ele tem virtudes, tem defeito que precisa ser ajustado, né?
A vida infantil é relevante na formação da personalidade, na construção da consciência do si, espírito imortal, na definição dos rumos existenciais. É para isso que nós passamos de novo pela fase infantil. Né? A conduta dos adultos grava no educando a forma de ser ou de parecer, de conviver ou de agradar, de conquistar ou de utilizar-se, dando surgimento quase sempre, quando não correta, a inúmeros conflitos, a diversas culpas. Constrangida a ocultar a sua realidade a fim de não ser punida, sentindo-se obrigada a agradar os seus orientadores, a criança compõe um quadro de aparência como forma de conveniência, frustrando-se profundamente e perturbando o caráter moral, que perde as diretrizes de dignidade, os referenciais do que é certo e do que é errado. Né? Essa má educação, meus irmãos, é imposta para que os educandos sejam bons meninos e boas meninas, o que vale dizer que atendam sempre aos interesses dos adultos, não os contrariando, não os desobedecendo. Bem poucas vezes pensa-se no bem-estar da criança, no que lhe apraz, naquilo que lhe é compatível com o entendimento. Agora, sabendo de quem se trata, né, a gente vai ter que tomar uma atitude diferente nessa fase da educação. Vezes outras, como forma escapista da própria consciência, os pais cumulam os filhos com brinquedos e jogos, em atitude igualmente infantil de suborno emocional, a fim de os distrair em realidade. No entanto, para fugirem ao dever da sua companhia, dos diálogos indispensáveis, da convivência educativa, mais pelos atos do que pelas palavras. Porque dá trabalho mesmo, dá trabalho, né? Quem tem coragem de, nesse estágio, trazer uma criatura que vai ter que conviver por 15, 20 anos se dedicando para que ele realmente pegue uma mudança de postura que no passado faliu, agora um plano novo, né? Então a gente vê algumas imagens, né? Nós trouxemos aquela imagem da esquerda, pais que permitem essas coisas, né? É de arrepiar. Imagine se essa criatura vai ter sentimento de culpa ou não vai. Assim que ela começar a se sentir, né, como um ser humano, olha só o que é feito, né? Apesar de pretender se tornar independente, o educando invariavelmente apesar de pretender se tornar independente, o educando, invariavelmente ele cresce codependente, isto é, sem liberdade de ação, de satisfação, culpando-se toda vez que se permite o prazer pessoal fora dos padrões estabelecidos e das imposições programadas. Então é dito para fazer isso e ele se sente com sentimento de culpa quando ele quer fazer outra coisa. Faço, não faço, gera esse problema, não? Para poupar-se a problemas, perde a capacidade de dizer não, a espontaneidade de ser coerente com o que pensa, com o que sente, com o que deseja. Então, dentro da possibilidade da idade, a gente vai conversando com ele. O meu netinho tem 5 anos, nós conseguimos confabular uma conversa interessante. Afinal, está ali um espírito muito mais evoluído que eu tenho certeza disso, né? A nível intelectual. Agora vamos ver o nível moral dele, o que é que precisa ser ajustado. A responsabilidade não é nossa, é do meu genro e da minha filha. Mas quando eles chegam em casa, eu passo um relatóriozinho. Sem sombra de dúvida. Tem essa virtude, tem isso precisa ser consertado. Isso nós não vamos deixar de fazer. O que eu não fiz com meus filhos, estou fazendo com os netos agora, né? Aprendi agora. Não poucas vezes a criança é punida quando se opõe, quando externa o seu pensamento, quando se nega, alterando a maneira de ser a fim de evitar seus sofrimentos. Olha que coisa, né? Há uma necessidade psicológica de negar-se, de dizer não, sempre que se faça próprio, sem a utilização de métodos escapistas que induzem a pusilanimidade, a incoerência de natureza moral. Você vai abastardando o indivíduo, não vai tendo iniciativa, né? Não cresce. Não se pode concordar com tudo, e isso, ipso facto, omitir-se de dizer-se o que se pensa, de negar-se, de ser-se autêntico. Certamente a maneira de expressar a opinião é que se torna relevante, evitando-se a agressividade na resposta negativa,
A prepotência na maneira de traduzir o pensamento oposto torna-se expressivo de certo modo, não exatamente o que se diz, mas a maneira como se enuncia a informação. Amor pela criatura, né? Amor, obviamente. Esse hábito, porém, deve ser iniciado na infância, embutindo-se no comportamento do educando a coragem de ser honesto, mesmo que a preço de alguns ônus, né? A história nua e crua, como é que funciona na sociedade. Corrija-se, purifique-se, aceite-se, perdoe-se, ame-se. Corrigindo assim, a autoflagelação nunca é a proposição também da benfeitora Eugênia Aspásia. Essa insegurança, meus queridos, na forma de proceder e a dubiedade de conduta que agrada aos outros e aquela que a si mesmo satisfaz, quase sempre desencadeia processos sutis de culpa, que passam a zurzir o indivíduo na maioria das vezes em que é convidado a definir rumos de comportamento. A culpa pode apresentar-se a partir do momento em que se deseja viver a independência, como se isso constituísse uma traição, um desrespeito àqueles que contribuíram para o desenvolvimento da existência, que deram orientação, que se esforçaram pela educação recebida. Entretanto, merece considerar que se o esforço for realizado com o objetivo de dar felicidade, a mesma começa a partir do instante que o indivíduo afirma-se como criatura em que tem capacidade para decidir, para realizar, para fazer-se independente. Até conversava com os meninos hoje, explicando o nosso caso pessoal. Nós fomos expulsos do ninho aos 9 anos. Não tínhamos chance com a família nuclear, né? Poderíamos ser realmente completamente agressor da sociedade, queria se vingar contra a sociedade. Nós fizemos outro caminho, né? O que muitas vezes eles não fizeram, não tiveram esta possibilidade de fazê-lo. Por isso estão lá, perderam a liberdade em razão disso. Quando eu vejo esse adolescente lá, detido sem a liberdade, restringida a liberdade, a gente se lembra da gente. Poxa, eu poderia estar aqui também, né? Então, obviamente que é uma questão de evolução de cada um de nós e tomamos outras atitudes, mas a gente entrou dentro desta estrutura aí, né? A dor infinita de agora converter-se-á na alegria branda de amanhã. Quando todas as feridas cicatrizarem, você puder ser feliz, livre de culpas, porque se terá compensado infinitamente também pela prática do bem. Nós vamos ver que isso aqui vai ser batido até o fim, né? E é o que diz a nossa querida benfeitora. Os adultos imaturos, no entanto, e eles existem de monte, né? Diante deste comportamento, cobram o pagamento pelo que fizeram. Olhem só. Dizendo-se abandonados, queixando-se de ingratidão, provocando sentimento injustificável de culpa, conduta essa manipuladora infeliz. Ah, quer dizer que você vai me abandonar, então você vai deixar, vai embora, né? Sua velha mãe, seu velho pai, você está indo, partindo. Então começa ali aquela encrenca, né? Muito interessante. Esse método abusivo é normalmente imposto à infância, propiciando que a culpa se instale quando a criança dá-se conta de que pensa diferente de seus pais. Já começa lá. Exigindo desses educadores sabedoria para poderem diluí-la e apoiarem o que seja correto, modificando o que não esteja compatível com a educação, né? Então tem que preparar. Se eu quero educar bem essa prole que chega agora, eu vou ter que me autoeducar. Não tem dúvida, né? Me preparar para isso. A culpa é algoz persistente e perigoso que merece orientação psicológica urgente, diz a nossa querida benfeitora, então, nesta primeira parte que nós estamos trabalhando. E a benfeitora Aspásia, ela diz o seguinte: se percebes raízes de sua alma se estenderem ao fundo dos infernos, recorde-se de que galhadas do seu espírito pode alçar-se aos céus, conquistando a bênção de Deus pela canalização das suas paixões, domínio das minhas paixões, para a prática do bem. Essa é a proposta, né? Nossas considerações libertadoras finais, então. Lembre-se que isso é uma conclusão parcial, ainda temos mais 2 partes até a terapia de libertação total, né?
o benfeitor Emmanuel, no seu livro Justiça Divina, obra magistral, ele projeta o seu livro a partir do livro Céu e Inferno, né? Então veja que coisa. Diz ele para nós o seguinte nessa mensagem: espíritos culpados, ali está faltando um Szinho, somos quase todos. Ainda bem que tem alguns que não são, né, seu Júlio? Somos quase todos, né? Julgávamos que o poder transitório entre os homens nos fosse conferido como sendo privilégio e imaginário merecimento, e usamo-lo por espada destruidora, aniquilando a alegria dos semelhantes. Isto é um crime de lesa humanidade quando eu rebaixo uma criatura, quando eu constranjo, quando eu humilho. E a gente fez muito isso. O benfeitor tem toda a razão, né? Contudo, renascemos nos últimos degraus da subalternidade, aprendendo quanto dói o cativeiro da humilhação. Então eu fiz, é por isso que eu estou colhendo o que eu plantei. Asseguro-vos uma confidência muito pessoal. Tive muito poder na existência passada. Muito. Nesta, nenhum. Só subalterno. Só pisaram em cima. Por justa razão. Aprender a valorizar a coisa, né? Nada implica que eu continue tendo poder futuramente. É possível. Mas será que aprendi a lição? Então é desse jeito que a bondade divina infinita não nos pune, nos reeduca no espaço e no tempo. Diz mais nosso benfeitor: acreditávamos que a moeda farta, a grana, nos situasse a cavaleiro dos desmandos de consciência. Posso fazer o que eu quero, compro quem eu quero, violento quem eu quero. Entretanto, voltamos à arena terrestre em doloroso pauperismo, experimentando a miséria que infligimos aos outros. Não me interessa, eu moro no condomínio do Lago, não quero saber nada de favela. Ah, é? Ah, é? Cuidado, amanhã vem o troco. Amanhã vem o troco, né? Admitíamos que as vítimas de nossos erros deliberados se distanciassem para sempre de nós depois da morte biológica. Está morto, tchau, acabou, é? Mas tornamos a encontrá-los no lar, usando nomes familiares, no seio da parentela, onde nos cobram, às vezes, com juros de mora, as dívidas de outro tempo, em suor do rosto, no sacrifício constante ou em sangue do coração, na forma de lágrimas. Mas se nós tivéssemos prestado atenção, a gente já sabia disso. O homem terá como adversário os de sua própria casa. Mestre Jesus. E a gente não deu bola para isso, ele avisou. Olha aí, ó, né? Supunhamos que os abusos do sexo nos constituíssem a razão de viver e corrompemos o coração das almas sensíveis e nobres com as quais nos harmonizávamos, vampirizando-lhes a existência. No entanto, regressemos ao mundo em corpo, aqui é regressamos ao mundo em corpos dilacerados ou deprimidos, exibindo as estranhas enfermidades ou as gravosas obsessões que criamos para nós mesmos, a estampar na apresentação pessoal a soma deplorável de nosso desequilíbrio. Então, quando a gente encontra esse companheiro, e nós encontramos eles aí, amor e compaixão por ele, porque ele está resgatando. E não é justo que eu lhe crave mais um prego no coração. Não é justo, porque dia virá que estas coisas se invertem sem sombra de dúvida. Espíritos culpados somos quase todos, acentua o benfeitor de nós. A perfeita justiça, porém, nunca se expressa sem, graças a Deus, a perfeita misericórdia. Ainda bem, ainda bem. E abre-nos a todos, sem exceção, o serviço do bem. Olha a moeda, essa moeda que interessa, que podemos abraçar na altura e na quantidade que desejamos. Não há contraindicação fazer o bem que quiser.
Pode fazer à vontade, não há contraindicação. Agora, faça o mal. Não é a mesma coisa. Que podemos abraçar na altura e na quantidade que desejamos, como recurso infalível de resgate, reajuste, burilamento e ascensão. Atendamos às boas obras quanto nos seja possível. Cada migalha de bem que faças é luz contigo, clareando os que amas. Influência benéfica, a mim e aos outros. E assim é, porque de conformidade com as leis divinas, o aperfeiçoamento do mundo depende do mundo, mas o aperfeiçoamento em nós mesmos depende de nós. Não cai no colo. Não cai no colo por obra e graça do Espírito. Pode fazer o que quiser. Se você não se esforçar, não ir à luta, não ir correr atrás, não adianta. Divaldo agora, ainda esse mês, Divaldo está agora passando pela Alemanha, França, se não me engano, está na Europa agora. Um senhor com 86 anos, Salvador, avião, hotel, conferência e depois o caminho contrário. Um mês desse jeito e a gente não faz praticamente nada. Um senhor de 86 anos levando o Consolador para o mundo. Porque este é o objetivo de nós estarmos aqui, nos espiritualizar, porque depois nós vamos renascer lá fora. Porque o Evangelho de Jesus desapareceu, é apenas da boca para fora, é conveniência, é reunião social. E nós temos uma responsabilidade dos espíritas, claro que os outros têm também, mas a nossa é muito maior, porque nós sabemos a vontade do Senhor. Nós sabemos, né? Todo indivíduo, destacou Divaldo, possui em seu inconsciente a presença de um arquétipo muito perturbador. Arquétipo é marca profunda, que é a culpa. A proposta da psicologia profunda é a de que o faça um autoexame, que tenha a coragem de olhar e identificar as suas imperfeições, porque todos as possuem. O ser humano deve ter a consciência de que comete erros, equívocos, e muitos, ele acentuou. Assim é sabedor que tem o direito de errar, equivocar-se, porém de não permanecer no erro, no equívoco. Caso opte em ficar no erro, o seu inconsciente desenvolve o sentimento de culpa e busca máscaras para manter o quadro justificando-se. Quantos de nós somos tomados pela depressão e vivemos com raiva porque não temos coragem de nos libertar da culpa? Indagou Divaldo, citando de imediato os 3 passos básicos para esta libertação. Dica do senhor Divaldo Franco, que tem aí, vamos dizer, quase mais de 60 anos de experiência nessa área. Reconhecimento, isto é, reconhecer o erro sem se justificar. 2, arrependimento, que é a recompensa na visão psicológica. E 3, remissão, ou seja, a busca pela dignificação, a coragem para pedir desculpas. Salientou o arauto do Evangelho que esta é a mesma síntese apresentada pelo insigne codificador Allan Kardec em 1865, quando publicou a obra O Céu e o Inferno. Então, agora, o ano que vem, 150 anos de iluminação, né, da obra O Céu e o Inferno. Jesus, meus queridos, preferia estar cercado de pessoas com problemas espirituais sérios, mas que os assumiam, vejam só, com autenticidade e autocrítica lúcida, a se fazer acompanhar de gente que se sentia especial demais. Esta é a razão. Mas ele é um tolo, ele anda com pescadores, com meretrizes, mas tinham coragem da modificação. O outro não. O outro que se achava, né? De jeito nenhum. E como última reflexão, considere, meu filho, que sua dívida é com a lei da vida,
esta lei que Jesus não veio revogar, a lei de causa e efeito. Né? Se falhou agora, corrija-se adiante e siga. Quando as forças da vida se houverem saciado de compensação, pelo esforço que sinceramente houver envidado em ressarcir-se, nada lhe cobrará tributos pelos equívocos de ontem, ao menos de modo que lhe perturbe, porque sua consciência estará saciada de autovingança, ou, em palavras e conceitos melhores, o progresso já haverá sido feito, não subsistindo assim a necessidade de mais sofrimentos depuradores. Nós vamos deixar esta imagem enquanto se desenvolve a fluidoterapia. Meus amados, queridos, eu espero ter trazido algumas considerações para a gente refletir, aguardando em seguida, nos próximos sábados, mais 2 partes que trabalham exatamente desse aspecto da psicologia da culpa. Do fundo do nosso coração, a nossa imensa gratidão pela tolerância, pela paciência e pelo carinho. Muita paz.